Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Que o Lagarto, o Kraven e o Venom vão ser nossos inimigos em Spider-Man 2, isso já não é segredo pra ninguém. Mas com certeza, eles não são os únicos. Afinal de contas, nesse jogo nós temos dois Homens-Aranhas, o Peter e o Miles. E se a gente se basear nos dois primeiros jogos, nós tivemos 7 vilões no Spider-Man 1 e mais essa turma no Spider-Man Miles Morales. Então é de se esperar que mais vilões estejam no jogo, além do Lagarto, do Kraven e do Venom. E já de cara, eu te garanto que devem ter pelo menos mais 4 vilões pra gente enfrentar. Bora conferir a lista dos prováveis candidatos. Nas histórias em quadrinhos, o Camaleão é um personagem que está diretamente relacionado com o Kraven, já que é ele quem propõe para o Kraven ir para Nova York caçar o Spider-Man. Como o Kraven está confirmado no jogo, por que não imaginar que o Camaleão também não está? Afinal de contas, caso você não saiba, o Camaleão, além de ser um espião muito habilidoso, que consegue se disfarçar em qualquer pessoa, e eu digo qualquer pessoa mesmo, incluindo os heróis, ainda por cima ele é meio irmão do Kraven, ou seja, não tem o porquê ele ficar de fora desse novo jogo. E pra te falar a verdade, eu acho que esse trailer do Kraven tá editado. Provavelmente esse capanga que entrega o tablet pro Kraven deve ter sido usado pelos produtores para substituir e esconder o Camaleão. E se você acha que isso é um absurdo, então eu vou citar Call of Duty Modern Warfare 2, Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, como 3 exemplos de jogos mais recentes que enganaram a gente com os trailers. Então pode acreditar que nesse trailer deve ter muita coisa escondida. E ainda sobre o Camaleão, eu acredito que ele pode ser no jogo um vilão secreto, igual o Taskmaster foi no Spider-Man de 2018. Provavelmente, no decorrer da história desse jogo, pode ter alguma side quest em que o Camaleão vai ficar enganando o Peter ou o Miles. E quando a gente completar essa side quest, o Camaleão vai ser descoberto e a gente vai poder enfrentar ele. Me diz aí se você não ia achar maneiro fazer uma missão de investigação com várias pistas do Mestre da Enganação. Agora, se esses fatos que eu te contei sobre o Camaleão não são suficientes para te convencer que ele está no game, então vamos falar agora de vilões que já existem no universo do jogo. O Mistério é outro vilão que poderia servir de chefe em missões secundárias no Spider-Man 2. Isso porque, assim como o Camaleão, o lance do Mistério é a enganação. Como ele não tem superpoderes absurdos, tipo super força ou alguma magia, ele serviria para ser um chefe menor dentro do jogo. E como eu acabei de falar, ele já existe no universo do game, e inclusive o Peter já saiu no tapa com ele. Prova disso são os colecionáveis no Spider-Man 1, onde a gente tem um pedaço do capacete dele e uma espécie de revistinha em quadrinhos sobre o Mistério. Muito provavelmente, ele foi preso depois dessa luta contra o Peter, então pode ser que, assim como nas HQs, o Mistério escape da prisão. E aí, quem sabe no jogo, ele não ajuda o Wilson Fisk e o restante do Sexteto Sinistro a fugir da balsa. Outro vilão que também já está confirmado que existe no universo do game é o Homem-Areia. Assim como o Mistério, no primeiro jogo, a gente encontra um colecionável que nada mais é do que um frasco com grãos de areia, que obviamente são do Homem-Areia. E aí você deve estar pensando, pô, nada a ver esse cara falar que o Mistério e o Homem-Areia devem estar no segundo jogo só porque tem uns itenzinhos do primeiro jogo. Então, pode ser que essas pistas não dão em lugar nenhum? Pode, mas tem um outro item do primeiro jogo que prova o contrário. E eu tô falando do frasco de sangue do Lagarto, que, como a gente já sabe, tá mais do que confirmado no Spider-Man 2. Então, se baseando nisso, eu diria que tanto o Mistério quanto o Homem-Areia têm grandes chances de aparecerem nesse novo jogo. Não necessariamente como vilões principais, mas como inimigos que podem servir como um desafio extra no jogo. Ou talvez, se eles não tiverem na campanha principal, pode ser que eles venham em futuras DLCs. Agora vamos falar do vilão mais certo de todos, e eu não tô falando do Venom. O Duende Verde está escancarado como vilão desde o Spider-Man de 2018.
A única coisa que a gente ainda não viu acontecer é a sua origem ou um motivo para ele surgir dentro da história do game. Como todo mundo sabe, o Norman Osborn é o cara por trás do Duende Verde, e como ele já foi apresentado na história, é mais do que certo que ele, em algum momento, vai se tornar o Duende. Porque, afinal de contas, o Duende Verde tá pro Homem-Aranha, assim como o Coringa tá pro Batman. Então é impossível acreditar que não vai ter um momento em que esse cara vai aparecer para trabalhar a vida do Peter e do Miles. E eu tenho uma teoria que explica como vai ser esse surgimento do Duende na história da franquia, e que eu tenho certeza que vai acontecer. Mas antes de eu te contar, se puder, capricha no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para dar aquela força pro canal. Pode crer? Agora vamos ver como que o Duende vai surgir. No primeiro Spider-Man, a gente vê que o Norman não é flor que se cheira. Ele é um cara egoísta, arrogante e corrupto. Mas apesar de todos esses defeitos, ele ainda tem um ponto positivo, e que infelizmente vai ser o ponto-chave para ele virar o Duende Verde. Sabe o que é? Dinheiro? Ganância? Poder? Isso tudo contribui, mas o ponto-chave mesmo é a sua família. Ou melhor, o Harry, já que ele é o que restou dela. Porque, em resumo, todas as coisas que o Norman fez durante o primeiro jogo foram em função do Harry, incluindo o bafo do diabo, que quase dizimou a população de Nova York. Então, agora pensando no Spider-Man 2, como a gente viu no gameplay, o Harry tá quase morrendo, e o Connors é o único que pode salvar ele. Can't lose Connors. Harry's dying, and he's the only one who can help. E quem tá responsável por encontrar o Connors? O Peter. Agora imagine o seguinte, por qualquer motivo que seja, o Peter falha na missão de buscar o Connors e com isso o Harry acaba morrendo. O Norman vai acabar ficando pistola com o Peter, e como ele já não tem mais nada para perder, ele vai acabar surtando da cabeça e se tornando o Duende Verde. Se essa treta rolar na história do jogo, além de ser muito dramático pelo Peter ter alguma relação com a morte do seu amigo, ainda por cima vai ser muito épico ter o Duende Verde junto do Kraven e do Venom nesse jogo. Você não acha? Mas o que eu quero saber de verdade é, você acha que o Spider-Man 2 deveria de ter todos esses vilões que eu falei, ou só se limitar ao Kraven e o Venom? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Fui! Help the tour boat! Right, I've got the metal murder bird! I warned you about going after Connors. Now this is on you.